Olá, galera do sexto ano, vamos lá iniciar o nosso capítulo 8 aí, no qual vai falar sobre o planeta azul, né? O planeta Terra, porém na sua parte física, a hidrologia, né? Toda a parte líquida aí que tem a ver com os mares, com os lagos, com os oceanos e com toda essa parte aí mais azul, assim como o nosso título aí. Lembrando que tem um vídeo no nosso link lá do Google Sala de Aula, no qual vai explicar para nós como é que vai surgir os oceanos ou as águas continentais, certo? É necessário que vocês, quando forem, aliás, antes de fazerem a atividade do capítulo 8, vocês dão uma examinada lá naquele vídeo, tá? Prestar atenção naquele vídeo também, que é mais ou menos 10 minutos aí, para vocês ficarem por dentro de como surge, na realidade, essas águas continentais, como é o caso aí dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, tudo isso aí incorporando a nossa temática, que é o capítulo 8, Planeta Azul, tá? Sobre o planeta azul aí, nós temos, né, as águas oceânicas, até porque o nosso planeta chama planeta Terra, mas tem apenas 30% da sua compostura formada por continente. 70% aí do nosso planeta Terra, ele é formado por água, né? Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm a ousadia aí de colocar como nosso planeta como planeta água, não planeta Terra, né? Mas enfim, vários fatores aí contribuíram para a formação dos oceanos, como nós falamos aí. Naquele vídeo que vocês vão assistir lá no Google Sala de Aula, vai explicar que através da formação do planeta, né, toda a galáxia Via Láctea, foi desenvolvido esse sistema aí líquido, que é os nossos oceanos, a partir principalmente da queda de asteroides, a queda de meteoros, queda de alguns cometas, tudo isso aí incorpora a hidrologia que forma os oceanos atual, tá? As águas oceânicas são imensas massas de água salgada, né? Os oceanos está distribuído de forma homogênea em toda a região do planeta, cada um no seu devido lugar, certo? E todos eles aí possuem uma massa de água salgada que tem uma grande concentração de sais minerais. Com grande diversidade biológica, né? Porque a maior parte dos animais que vivem no planeta vive nos oceanos, certo? E que pode gerar aí muita riqueza econômica de acordo com a exploração como faz. Exploração através de alimentação, a exploração através das riquezas, como retiradas de combustíveis fósseis, retiradas aí de peixe para venda, entre outros, tá? Além dos oceanos aí, nós temos os mares. Lembrando que mar é uma parte aí do oceano. Essa parte do oceano que fica próxima ao continente é chamado de mar. Então nós temos três tipos de mares, tá? Nós temos aí o mar fechado. O mar fechado, ele vai ser caracterizado principalmente por uma grande massa de água salgada que foi retida. Ela foi aí isolada do restante do oceano, como é o caso do Mar Morto. O Mar Morto, gente, olhando no mapa, dá para perceber que ele é, digamos, um lago, né? Um lago fechado. Mas na realidade, o Mar Morto, ele é um oceano, ele faz parte do oceano. Com o passar do tempo e com a movimentação das placas tectônicas que nós já estudamos no capítulo anteriores, percebemos que aquela região ela se fechou, ela vai se reter ao oceano, fazendo com que aquele Mar Morto ele também se feche e não tenha mais contato com o oceano. Então nós temos aí o Mar Morto como exemplo de mar fechado, tá? Temos aí o mar interior. Esse mar interior, você pode perceber que ele tem uma pequena abertura para o oceano, tá? Então, esse mar interior, ele pode aí ser caracterizado como o mar Mediterrâneo, né? Aquele mar que fica entre a Europa e a África. Aquele mar é um mar de interior. Você pode perceber que existe toda aquela quantidade de água salgada, né? Que fica entre os dois continentes aí, porém existe uma abertura que pega todo o Oceano Atlântico. Então, o mar Mediterrâneo, ele é considerado como um mar de interior, porque tem essa abertura, né? Tem esse contato aí pequeno, né? Mas é um contato com o oceano. E também nós temos o mar aberto. O mar aberto aí já são aquelas grandes porções de continente com grande contato com a água, né? Mais explícito, e esse aqui é mais visto em todo o planeta, que é praticamente a praia no qual nós tomamos nosso banho, nós nos familiarizamos com aquele local, certo? Enquanto aos oceanos, nós temos 5 oceanos, tá?
É bom lembrar aqui, ó, que todas essas massas de água aí, elas são desenvolvidas por 5. Vamos falar então em caracterizar cada uma delas, tá? Primeiro nós vamos falar sobre o Oceano Atlântico. Esse aqui, ó, que fica entre as Américas, né, a Europa e a África. Lembrando que o Oceano Atlântico, como nós vimos, ele formou-se a partir do grande distanciamento, né, das placas que formam o continente americano e das placas aí que formam o continente africano e o continente europeu. Então ele se forma o Oceano Atlântico a partir do movimento das placas tectônicas. Lembrando aí que o Oceano Atlântico, ele é o segundo maior oceano do continente, aliás, do planeta Terra. Além disso, o Oceano Atlântico, ele vai ser muito importante, né, no período das grandes navegações, porque foi a partir do Oceano Atlântico que nós tivemos aí a possibilidade, né, que os europeus tiveram a possibilidade de descobrir as novas terras, chamado assim de América, tá? Então, segundo maior oceano e importantíssimo no século XV, século XVI, para as grandes navegações que vieram, então, o descobrimento das Américas. O segundo oceano aí, bastante interessante, para a gente entender, vai ser o Oceano Pacífico. Você pode perceber que o Oceano Pacífico, ele banha toda essa região aqui da Oceania, a região da Ásia, e também vai banhar toda a costa oeste da América, tá? Então o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. O Oceano Pacífico também, ele vai ser importantíssimo para desenvolver mercadorias, né? A partir do Oceano Pacífico, muitas mercadorias são deslocadas entre os continentes. Então, o Oceano Pacífico, ele é o maior oceano do planeta, e o Oceano Pacífico também ele é muito importante para desenvolver mercadorias, trocas de mercadorias entre os continentes. Oceano Índico, tá? O Oceano Índico, praticamente ele fica abaixo da linha do Equador, a sua maioria, tá? Aqui fica a linha do Equador, né? Então, a maior parte do Oceano Índico fica abaixo da linha do Equador. O Oceano Índico é o terceiro maior oceano do mundo, tá? E o Oceano Índico também tem como principal característica ser porta de escoamento de toda essa produção que vem da região do Oriente Médio. Então, todos os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, que vem do Oriente Médio, sai por essa região do Oceano Índico e sai aí para fazer as entregas em outros locais, tá? Temos também o Oceano Glacial Ártico, que fica ao norte. Esse Oceano Glacial Ártico, ele é um oceano muito perigoso para a navegação, né? Porque quando chega o verão, grande parte desse oceano ele vai descongelar, e o seu descongelamento faz surgir grandes icebergs, que podem aí provocar grandes acidentes com os navios cargueiros ou outros tipos de navios, como os comerciais, os de turismo, entre outros. Lembrando também que o Titanic ele afundou nas águas do Oceano Ártico, né? E requer aí também uma grande biodiversidade naquela região, tá? Já o Oceano Antártico é um oceano bastante gélido e é um oceano aí que praticamente não há grande circulação de transporte, né? Não tem aí essa circulação de transporte devido ao local ser bastante isolado e ser bem mais frio do que a região do Ártico. Porém, essa região antártica ela requer uma biodiversidade bem maior do que a região do Ártico e é uma biodiversidade aí bastante preservada, tá? Então nós temos aí os 5 oceanos, né? Cada um distribuído na sua forma, no seu local aí mais adequado, certo? Nós temos também os movimentos das ondas do mar, né? Os movimentos das ondas do mar praticamente é feito pelo impacto do vento, ó, o vento impacta, né? Ele dá aquele impacto na água do mar e sobe aquela onda. Então, a onda nada mais nada menos de que o impacto do vento na água do mar, tá? Os ventos aí, eles são os principais fornecedores desse impacto que vai desenvolver e levantar essas ondas, né? Também nós temos aí diferença de temperatura da água, rotação da Terra, né? Porque a Terra tem esse movimento de rotação e faz com que toda a conjuntura terrestre tenha um dinamismo, certo? E as forças de atração exercidas principalmente pela Lua, né? E pelo Sol. Tudo isso aí faz com que haja esse movimento aí das ondas do mar, tá? Além disso, as ondas do mar, se ganhar uma proporção bem maior, elas foram desenvolvidas principalmente pelos terremotos,
pela erosão, né, de alguma cratera submarina. Nós temos também a erupção vulcânica e nós temos também os meteoros. Esses 4 elementos aqui também faz surgir ondas de grande proporção que são bastante destruidoras, chamadas de tsunamis. Certo? Já as ondas menores, que são aquelas ondas que ficam na praia, né? Aquelas ondas que a gente fica lá de frente tomando nosso banho, essas ondas são feitas principalmente pela força e a atração do vento. Quanto mais forte for o vento, maior serão as ondas. Além disso, também temos as marés, né? Temos aí a maré baixa e a maré alta. Como é que a gente pode identificar esse movimento? Esse movimento ele vai ser constantemente feito 4 vezes durante o dia, tá? Esse movimento é exercido principalmente pela força da atração entre a Lua e a Terra e também o Sol, mas principalmente a Lua. Como assim? 6 horas, as 6 primeiras horas do dia aí, nós temos uma maré baixa, né? Você pode perceber quando chegar de manhãzinha lá na praia, você vai ver aquela grande quantidade de areia até chegar à maré. Quando passa o período de manhã até a tarde, você percebe que existe digamos, está enchendo a praia, né? Através da maré alta. À tardezinha, a maré novamente ela começa pegando a noite, né? Começa a baixar e a noite começa a aumentar novamente. Então nós temos aí maré baixa, maré alta. Esse movimento é exercido principalmente pela força de atração da Lua e esse movimento aí ele faz 4 vezes ao dia, ou seja, em 24 horas nós temos 2 períodos de maré alta e temos 2 períodos aí de maré baixa. As correntes marítimas também, né, que vale ressaltar a importância das correntes marítimas também, tá? As correntes marítimas são como se fossem rios que estão dentro do oceano. Esses rios aí, eles apresentam salinidade, temperatura e dinamismo diferentes de um local para o outro, tá? Se as correntes marítimas, elas se originarem nos locais próximos aos árticos, essas correntes marítimas são correntes marítimas frias. E os locais que estão próximos às correntes marítimas frias vão ter aí pouca chuva, pouca precipitação ou até mesmo surgimento de desertos, tá? Como é o caso aqui dessa região do deserto da Oceania, né? Da Austrália. Nós temos também aqui, ó, desertos do Saara, que temos uma grande corrente fria que se destaca nessa região aqui, surgindo no deserto do Saara. Então, essas correntes frias impedem a formação de precipitação, impede a formação de nuvem de chuva e não faz aí, e não vai fazer aí, então, chover próximo ao continente no qual está reagindo essa corrente fria de água, tá? Essa corrente fria aí marítima. Então, deslocamentos de massas de água, como eu falei, né, que parecem verdadeiros rios submersos no oceano, tá? Salgados, correndo com temperatura, pode ser fria, próximo aos árticos ou aos trópicos, e pode ser quente se ela se originar próxima à linha do Equador, ok? Salinidade, se surgir próximo a uma região continental que tenha rios, vai ter baixa salinidade. Se surgir em uma localidade longe do continente, que não tem aí contato com rios, vai ter aí uma alta taxa de salinidade, certo? E velocidades diferenciadas também, né? Algumas vão ter alguns tipos de impedimento através dos relevos marinhos, entre outras não. Vai depender do local no qual vai surgir essas correntes marítimas, tá? Falando sobre o oceano aí, vale ressaltar a importância deles para a economia mundial, né? Por quê? Porque a partir do oceano que 30% das pessoas no mundo inteiro retira a base da sua alimentação e retira também, digamos que, a economia para a sua sobrevivência, tá? É pelos oceanos que se transporta a maior parte dos produtos e das matérias-primas entre as nações, porque é a partir dos navios cargueiros, são a partir principalmente dos grandes navios que são transportadas as mercadorias e são transportadas também as matérias-primas, certo? Então tem o oceano esse grande papel de transportar essa grande quantidade de mercadorias. Tá? O transporte marítimo é um dos mais baratos que existem, ou seja,
O avião vai ser um preço bastante caro e o carro, né, o automóvel também vai ser um produto muito caro se você for buscar ou levar encomenda. Sai um custo muito alto de frete. Já o navio, como ele requer uma grande quantidade de mercadorias, uma grande quantidade aí de produtos, o navio, né, o transporte marítimo, ele tem um baixo custo e é bem mais acessível. Em todo o mundo existem portos com capacidade de receber grandes navios cargueiros e de passageiros, como é o caso do Porto de Santos, né, que é um dos maiores portos da América Latina, né? O Porto de Santos aí foi a principal rota de escoamento do produto que foi o café, que foi um dos produtos aí mais cobiçados dentre as nações. Entre o século XVII, aliás, entre o século XVIII e o século XIX, tá? Nós temos aqui o porto de Roterdã, que é um dos principais portos da Europa. Esse porto aí foi porto de escoamento não só de produção, mas também de pessoas, né? E temos também o porto de Xangai, lá na China, que é um dos portos aí que mais cresce em sua capacidade de transportar mercadorias e pessoas também. Além disso, os oceanos podem nos mostrar aí uma grande quantidade econômica, não só o transporte de mercadorias, mas também nós temos a grande quantidade de recursos minerais que são extraídos dentro do oceano, como é o caso do sal marinho, aquele sal de cozinha que nós utilizamos diariamente, né, para temperar a nossa comida. Temos também os combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, carvão mineral e o gás natural, que são retirados exclusivamente das regiões aí marinhas. Aqui no Brasil existe até o chamado pré-sal, né, que vai ser explorado dentro do Oceano Atlântico, próximo à costa aí entre o sul e o sudeste. E também nós temos o avançado o avanço da pesca, aliás, industrial, né? Essa pesca industrial aí, ela vai abordar uma grande quantidade de espécies marinhas, principalmente de peixe. Só que nós vamos ter o cuidado aí de que essa pesca industrial, ela vai estar sempre associada à poluição dos mares, né? Por quê? Porque esses grandes navios aí, eles podem contaminar os oceanos e podem retirar uma grande quantidade de espécies de animais que, com o passar do tempo, eles não vão poder mais se reproduzirem, diminuindo aí a fauna local. Além disso, para diminuir essa grande quantidade da pesca industrial, foi desenvolvida a chamada aquicultura, que são como se fossem essas fazendas de criações de peixes e de outras espécies marinhas, como lagosta, siri, entre outras, tá? Então, coloca-se nesses grandes depósitos animais marinhos, né, como foi falado, e tem aí uma grande quantidade, e tem essa criação para você retirar esses animais. Porém, né, é importante ressaltar aqui que a ração que é colocada nesses depósitos aí, e os excrementos que são lançados pelos animais marinhos, eles podem provocar uma certa poluição naquela região no qual eles estão se desenvolvendo, tá? Diminuindo principalmente a vegetação marinha, que são os manguezais, as restingas, dentre outros. Dentre as águas continentais, falamos sobre a parte salgada, que é a parte do oceano, mas também nós temos as partes continentais, que é a parte no qual nós utilizamos diariamente, que são as águas chamadas água doce, né? Que são lagos, são as marismas, aliás, são os lagos, são as lagunas, são os rios, certo? Então, as águas continentais, elas estão em dois estados, né? Estão no estado líquido, que são os rios, lagos, represas, aquíferos, lençóis freáticos, são as águas doces, tá? Que estão no estado líquido. E também nós temos as águas no estado sólido, onde nós encontramos a água doce no estado sólido, nas geleiras, nas calotas polares, nos cumes das montanhas, certo? São as águas aí, as águas que nós podemos consumir, que são chamadas água doce, porém no estado sólido. Aqui é o ciclo da água, né? Nós percebemos que o ciclo da água, ele digamos, não tem fim, certo? É infinito esse ciclo da água aí. Por quê? Inicialmente a água ela vai se encontrar em uma região bastante baixa, né? Como se fosse um rio, como se fosse uma lagoa, entre outros.
O Sol vai ser o principal agente aí de fazer essa ação no ciclo hidrológico. Por quê? A partir da radiação solar, as águas que estão armazenadas em uma represa, em um rio, em uma lagoa, ela vai esquentar, fazendo esse processo aí, ela vai evaporar. Evaporando essa quantidade de água, forma-se então as nuvens, certo? As nuvens aí entram no processo chamado condensação quando atingem uma certa altura. Essa condensação vai fazer com que as nuvens entrem no chamado estado líquido. E esse estado líquido aí, ele faz com que haja a precipitação. A precipitação, né, a água da chuva, cai, escorre por toda essa região aqui, né, que é as montanhas, os morros, até mesmo a superfície, até chegar em um local que não tenha escoamento, né, um local que não tenha alto relevo. Ela vai escorrer tanto pela superfície, como ela vai fazer o processo de infiltração, surgindo os lençóis freáticos. Então, esse processo é chamado de processo infinito, ciclo da água ou ciclo hidrológico, certo? Evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Então nós temos aí, esse processo que é bastante nítido e nós percebemos ele também diariamente, né? Como nós estamos aqui no inverno, no período do inverno, então nós estamos percebendo esse processo aí sendo revisado, esse processo aí sendo utilizado diariamente, tá? Então nós temos evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Esse é o ciclo hidrológico, esse é o ciclo da água, tá? Nós temos aí um pequeno trabalho para ser feito na próxima sexta-feira, no qual eu vou falar na aula, no Google Sala de Aula, ok? Então nós temos aí as bacias hidrográficas, né? Porque quando chega o processo aí de precipitação, a água da chuva ela precisa escorrer para algum local, né? Então ela vai aí ter esse processo chamado de bacia hidrográfica, que são as partes de um rio e seus afluentes. Então bacia hidrográfica seria o quê? Bacia hidrográfica é a área de drenagem de um rio principal e os seus afluentes, tá? Então nós temos aqui, um rio principal e esses aqui, secundários são chamados afluentes. Vamos lá. O rio, ele sempre vai nascer em um local alto, em um planalto. Esse local onde o rio nasce, a origem desse rio, é chamado de nascente, certo? Afluentes são os rios secundários, que levam aí grande quantidade de água para esse rio principal, fazendo com que ele aumente o volume do fluido, né, desse rio. Nós temos aí o interflúvios. Interflúvio ou relevo, né, vai ser o local aonde vai ser dividida a água da chuva, certo? A água da chuva que cair dentro desse interflúvio vai formar esse grande rio, essa grande bacia hidrográfica. A água da chuva que cair após esse interflúvio já vai formar outro tipo de bacia hidrográfica. Então, ou eu posso chamar essa área, né, de interflúvio ou então de relevo, tá? Divisor de água. Esse relevo aqui, é chamado de interflúvio ou divisor de água. É sempre mostrado e é sempre visto como um relevo, como uma serra, uma montanha, um morro, certo? Vai ser essa região aqui mais alta. Então eu tenho a nascente, tenho um afluente, tenho um interflúvio, tenho o leito, né? O leito é o local do rio, que vai ser o espaço ocupado pelo esse rio. Então esse leito ele pode ser inicialmente pequeno, porém quando ele ganha vazão ele pode se expandir. Muita gente faz em casas próximo ao leito do rio, que isso é uma coisa inadequada, porque quando vir uma grande chuva, o rio ele vai tomar conta daquele seu leito, invadindo aí as áreas que estão próximas ao seu espaço, né? E temos também os meandros. Os meandros são voltas que o rio dá.
essas curvas que o rio dá é chamado de meandro. Muitos rios têm grandes meandros, como é o caso do Rio São Francisco, certo? Como é o caso do Rio Amazonas. Essas curvas pequenas que o rio dá, pequenas ou grandes, são chamados de meandro. E onde o rio encontra-se com o mar é chamado de foz, certo? A foz aí seria o deságue da água do rio com o oceano. Os rios eles podem ter aí uma classificação diferenciada, tá? Quanto à sua sazonalidade, ou seja, quanto ao seu surgimento, eles podem ser perene, ou seja, eles não secam durante todo o ano, como é o caso do Rio São Francisco, é um rio perene. Pode ser um rio intermitente. Esse rio intermitente aí, ele surge apenas na época de grandes chuvas, como é o caso do inverno. Pode ser aí um rio perenizado. Esse rio perenizado, ele surge de acordo aí com grande volume de água, mas rapidamente ele desaparece, né? E um rio efêmero, que é um rio de curta duração, certo? Quanto ao regime aí, como é que os rios podem surgir? Eles podem surgir através do regime pluvial, ou seja, o rio ele surge exclusivamente da grande quantidade de água, da chuva que cai naquele local. Ele pode surgir através do descongelamento da água, da neve, né? Através da neve, descongelamento da neve através de uma montanha. Glacial, através também das geleiras das montanhas, tá? E o misto, ele pode ter aí um surgimento da água da chuva, mais a parte aí das geleiras, tá? Ele pode pegar os dois. Quanto ao relevo, o rio pode ser um rio que se origina em um planalto, que é bastante utilizado para a exploração e a hidrelétrica, tá? Energia elétrica, e de planícies que serve para a navegação, tá? Então, quanto ao relevo, pode ser um rio de planalto que serve para principalmente energia elétrica e de planície que serve para a navegação. Lagos e lagunas, né? Qual a diferença de um para o outro? A principal diferença é que um vai ser com água doce e o outro vai ser misturado com água salgada, tá? Os lagos aí são grandes volumes de água represados. Vocês podem ver que o lago, ele fica represado, ele não tem fluido, né? Ele não flui para nenhum local, ele não tem aí, digamos, um escoamento, ele fica parado, ele fica estático, tá? Esses lagos, eles surgem principalmente através de um cone vulcânico, né, que ganhou erosão e ficou naquela forma, tá? Então pode ter sido um vulcão antigo, pode surgir através de placas tectônicas que se distanciaram uma da outra, pode ter surgido através do descongelamento de geleiras e pode também ser feito artificialmente pelo homem, como é o caso daquele pequeno lago lá no Parque Sicunha, que foi feito pelo homem, tá? As lagunas são reservatórios aí naturais de água salgada, ou seja, tem esse grande espaço aqui, né, entre o relevo e o oceano, mas existe uma pequena abertura nessa região aí que foi ocupada principalmente por água salgada. Então, lagunas são reservatórios continentais de água salgada. E nós temos aqui, ó, as principais bacias hidrográficas do mundo. A maior e a principal bacia hidrográfica do mundo é a chamada Bacia Amazônica, né? Que fica aqui no Brasil, faz parte aí da América do Sul, tá? Então nós temos aí as 20 maiores bacias hidrográficas do mundo, contando com a principal, que é a nossa Bacia Amazônica aqui na América do Sul, que faz parte do Brasil, tá? Além disso, aí foi desenvolvido também 12 bacias hidrográficas que fazem parte do Brasil. E o que são bacias hidrográficas, né? São regiões que fazem com que os seres humanos controlem a água naquele local. Digamos que determine até onde e para onde escoa a água naquela localidade. Como é o caso da bacia hidrográfica número 8, como a gente pode perceber aqui, ó. A Arapiraca, ela vai ser, né? Arapiraca e toda a região agreste e sertão vai ser banhada pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que nasce lá nos planaltos de Minas Gerais e vai escorrer até a região do Rio São Francisco para o Oceano Atlântico, tá? Então, nós temos 12 bacias hidrográficas aqui, cada uma
faz aí o seu papel de divisor de águas nessa região que é o Brasil, tá? E a água doce, como é que ela é usada no mundo? A água doce ela vai ser usada em sua maioria, ou seja, 70% da água doce utilizada no mundo vai ser para a agricultura, tá? Então, de cada 100 litros de água disponível no mundo, 70 litros vai para a agricultura. 22%, né, vai para a indústria. E os seres humanos, eles só utilizam uma faixa etária de 8%. Então, mais da metade da água disponível doce que existe aqui na Terra vai para a agricultura, para a plantação, né, para o surgimento aí de alimentos, certo? Então, ficamos por aqui com o nosso capítulo 8, certo? Espero que vocês tenham aí assimilado bem o assunto, tá? Temos um vídeo, como eu falei logo no início da aula, falando sobre o surgimento das águas no oceano, um vídeo bastante interessante, que mostra a partir de imagens feitas, né, o surgimento aí das águas oceânicas, e também nós temos as nossas atividades no final do capítulo 8, que vai da página 66 até a página 71, ok? Próxima sexta-feira a gente se vê e próxima semana tem mais um vídeo. Até lá!